Salmo 40 diz assim, o título só por si mesmo, já diz muito. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O primeiro versículo inicia dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu. Coloque sua Bíblia aí sobre o seu assento. Vamos fazer uma oração ao grande Deus. Amado Senhor e poderoso Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, em tua presença, para te agradecer e para te glorificar. Meu Deus, porque nós sabemos que tu és aquele Deus que não conhece o que é perder. Tu és aquele, Senhor, que se inclina para o povo, para o filho coroa. Meu Deus, nós estamos aqui na abertura de mais uma campanha. A campanha que tem por título, meu Deus, o poder da fé. E, meu Deus, nós temos fé em ti, e nós sairemos vitoriosos. E eu já clamo, Senhor, que o Senhor envie do céu um batalhão de anjo amado para botar para correr todo espírito maligno e imundo que possa estar perturbando a vida, a finança, a história, a família dos teus filhos. Meu Pai, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar e bater aquelas palmas vitoriosas para o Senhor. Grande Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui uma das mais belas orações encontradas na palavra de Deus. Nós encontramos aqui nesse trecho um dos textos mais lidos dentro das Sagradas Escrituras, e que eu particularmente tenho grande afeição por esse texto, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Esse homem que compôs esse salmo foi aquele mesmo Davi, um menino simples, humilde, um menino pequeno, ruivo, de bela aparência e de baixa estatura, que ficava ali nos campos, distante da sua casa, filho de Jessé, o menor lá na casa do pai dele. Ele não era uma pessoa de influência, ele não era uma pessoa de bens materiais, e muito menos porte físico para ser rei, mas só que o Senhor do alto céus olhou para a terra e agradou-se de Davi. O Senhor, quando olha para a terra, Ele não vê os irmãos dele, Ele não vê nenhum daqueles homens que era guerreiro, de porte atlético, pessoas inteligentes, mas Ele olha para Davi e Ele se agrada de Davi. Diz o salmo que encontrei e ungi a Davi. Portanto, o Senhor, Ele deixa de lado todos os grandes para olhar, para ungir e para honrar aquele a quem o Senhor se agrada, a quem acha o espírito reto e o coração justo. Então Davi, irmãos, lá no campo, ele estava sendo preparado para Deus, para uma grande batalha durante toda a sua vida. Davi, lá no campo, ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, pegou um leão pela barba, e o Senhor deu força para ele, e ele venceu aquele leão, venceu o urso, matou. Chegou um dia que Davi teve que enfrentar um dos maiores desafios da sua vida, que foi enfrentar o gigante Golias, que estava à frente do exército filisteu. Quando o rei Saul ficou sabendo que no meio do arraial tinha um homem que queria enfrentar o gigante, ele mandou chamar aquele homem, mas ele se espantou porque não era um homem, era um moço, um menino franzino. E Davi relutou com o rei permitiu que ele fosse, e ele nem com a armadura do rei, que era muito pesada, conseguiu vestir. Ele foi da forma como ele era. Presta atenção aqui, irmãos. O mundo, muitas das vezes, ele escolhe pessoas gabaritadas, renomadas, estudadas, para as grandes coisas do mundo, mas o Senhor, Ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. O Senhor, Ele movimenta coisas que a gente até acha estranho agir de Deus, mas Ele faz coisas que para a gente é estranho, para Ele honrar a nossa fé. Davi, irmãos, quando ele falou assim: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele falou profeticamente com fé em Deus. Porque Davi não falou: olha, eu estou confiando no exército de Israel, eu estou confiando no rei Saul, eu estou confiando
levanta-te em nome do Senhor dos Exércitos, porque Davi sabia que a sua confiança, que a sua fé não estava em coisas desse mundo, mas estava no Deus de todo poder, no Deus que não abandonou o filho seu, grande Espírito de Deus. Então Davi, ele vence o gigante, ele passa por toda aquela prova, ele é coroado rei, porque o ungido já tinha sido, lá no campo ele passou por 3 unção, e nós hoje, assim que o pastor chegar, nós iremos receber a primeira unção de Davi, que será aquela unção que Deus vai nos chamar para o destaque sobre essa terra, porque o mundo ele não reconhece o valor que você tem, mas eu quero te dizer, você não pode ter valor intelectual, você não pode ter bens financeiros, mas algo em ti que é precioso demais, isso chama a marca do Altíssimo, que é o Espírito de Deus, e você foi comprado a um alto preço, pelo sangue de Jesus, e você foi comprado, então você não é qualquer um, e o Senhor ele olha para você de maneira diferente, e hoje você vai receber a primeira unção de Davi. Então é glória do rei, irmão, mas a vida de um ungido de Deus, de um escolhido, de um consagrado, ela não é apenas flores. A vida de uma pessoa que é escolhida por Deus, ela é cheia de turbulência. Só que aquele que confia no Senhor, ele é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. E quando eu leio esse salmo, irmãos, aqui no versículo de número 2, nós podemos entender o que Davi passava, a ponto de ele comparar essa situação com um lago horrível e com um charco de lodo. Você imagina o que é uma pessoa comparar a situação que ele se encontra com um lago horrível e com um charco de lodo? Algo terrível, algo tenebroso. Mas só que algo maravilhoso e algo espetacular, eu noto no primeiro versículo, ele diz que o Senhor inclinou-se para mim e ouviu o meu. O Senhor inclinou-se para mim e ouviu o meu. Irmãos, no meio do lago, no meio do charco de lodo, Davi clamou ao Senhor. Olha o segredo da vitória, olha o segredo da bênção, olha o segredo de nós conseguirmos aquilo que nós buscamos. É por mais que nós estejamos no meio do charco de lodo, é clamar pela bênção do Senhor. E hoje eu quero deixar aqui para a igreja 4 características de uma oração para que nós obtenhamos vitória. 4 marcas que nós precisamos ter na oração para que nós tenhamos vitória. A primeira delas, a fé. Sem fé, irmãos, nós não podemos chegar a lugar algum. Sem a fé, sem essa arma poderosa, nós não podemos chegar a lugar nenhum. A pessoa que ficou com a citação que está em Abacuque, do capítulo 2 e do versículo 4, lê para mim, por favor. Abacuque 2,4. Quando eu falo isso, presta atenção, eu peço a igreja que nem pegue, por enquanto, apenas ouça agora. Em seguida, no final do culto, se alguém quiser as citações, eu passo. Mas por enquanto, hoje nós devemos ouvir mais do que ler. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Mas o justo pela fé viverá. Se não for mediante a fé, a nossa caminhada enquanto igreja do Senhor, ela é vaga, ela é vazia, não tem sentido. Imagine, irmãos, nós fazermos uma casa e nós não colocarmos alicerce nela. Esta casa ela não tem segurança, ela não tem substância, ela não tem estabilidade. Qualquer coisa que vem bate, derruba. Qualquer vento que vem derruba. Eu te pergunto, como está o alicerce da tua fé? Grande Deus, como está o alicerce da tua fé? Porque tem crente, irmãos, que é inconstante demais. Qualquer coisa que vem faz a casa balançar. Qualquer coisinha que dá, a casa já começa a rachar. Por quê? Porque não tem um bom alicerce. O justo viverá pela fé. O nosso escudo principal é a fé, na qual nós devemos estar escondidos contra os dardos inflamados do maligno. Sem a fé, irmãos, não adianta nem servir para a igreja.
porque é perder tempo. Sem a fé nós não alcançamos nada. Então esta é a primeira marca de uma oração eficaz, de uma oração eficiente. A segunda é a esperança. Esperança. Eu peço a pessoa que ficou com a citação que está em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo de número 1, que lê para mim, por favor. A irmã Dete, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. É o firme fundamento das coisas que se espera. Tem crente, irmão, que já perdeu a alegria de servir a Deus, que está estagnado, que está estacionado à beira do caminho. Parece que não tem mais jeito, parece que a caminhada acabou, parece que aquela alegria de outrora já não existe mais no seu coração. Aquele dia que aceitou Jesus como seu Salvador, foi o dia mais alegre da sua vida, o dia que desceu as águas e foi a festividade. Mas chega um momento em que o crente desanima e quer sentar à beira do caminho e, se possível, ainda arrasta um carro para sentar consigo. Sabe por quê? Porque falta a esperança no seu coração. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Esqueceu das promessas que o Senhor fez. O irmão Voni falava disso. Parece que o Senhor fez uma promessa e parece que não vai cumprir mais. Parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais alegria em servir a Deus. E sem esperança, você vai perder a motivação de caminhar com Cristo e você não chega a lugar algum. Tem esperança no Senhor, tem esse firme fundamento nas coisas que o Senhor prometeu para ti. As promessas que o Senhor fez para ti no passado, elas não ficaram no passado, pelo contrário, elas permanecem mais novas, se renova a cada dia, ela permanece mais viva do que nunca. Se não me engano, é no livro de Números que diz que o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, eu te pergunto, quem te prometeu foi Deus ou foi homem? Se foi Deus, permanece fiel. Tem esperança, porque a bênção vem, não importa quando o tempo passa, mas a vitória vem, e ela vem sem demora, e ela vem no nome do Senhor Jesus. A terceira marca, a primeira, fé. A segunda, esperança. E a terceira, perseverança. A pessoa que ficou com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A irmã Aurélia, leu, por favor. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Diz o pregador Evaldo Godoy que o que define a sua vitória não é como você começa, mas é como você termina a sua carreira. Guardar a fé, ter perseverança. Ou um ano resolveu, ou 2 anos resolveu, já começou a desistir, desacreditar nos planos de Deus. O Senhor, ele é fiel nos seus propósitos, por isso persevere na sua caminhada, seja perseverante, seja insistente, não pare de buscar ao Senhor, cumpra a sua carreira, cumpra o bom combate e, sobretudo, guarde a fé. Já que, irmãos, em Apocalipse diz que nós devemos vigiar para que ninguém roube a nossa coroa. O Senhor garantiu para nós na cruz que nós fôssemos chamados filhos de Deus, portanto, cordeiros com Cristo, e se nós somos filhos do Rei, nós somos príncipes. Nós iremos reinar com Ele, e nós temos coroa de vitória, nós nos esperando no céu. Só que tem crente que pensa que essa coroa não pode ser roubada, e ela pode sim. O que é de gente que está pronto para roubar a tua fé, você não tem noção. Então, portanto, persevere naquilo que o Senhor te chamou. Não permita que ninguém roube a sua coroa, mas seja perseverante até o fim. Oh, glória a Deus. Quem ficou com Tiago, capítulo 5,
versículos 7 e 8. Irmã Tereza, lê para nós, por favor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Perseverar significa, irmãos, esperar para colher no tempo certo. Sabe aquela pessoa que planta uma determinada roça, uma plantação, uma lavoura, e chega um tempo, irmão Vanderlei, parece que demora demais a colheita, ele abandona, ele perde semente, ele perde serviço, perde tempo. Tem muita gente, irmãos, que está com a sua lavourinha lá cheia de mato, porque não perseverou no que diz. Nós devemos esperar a vinda do Senhor, assim como o lavrador espera o tempo certo para a colheita. Esperar, perseverar significa esperar para colher no tempo certo, e o fruto colhido no tempo certo, ele é mais saboroso. Grande Deus. E agora, a quarta característica de uma fé que pode remover montanha, de uma oração poderosa, é a ação. Tem muita gente que tem fé, tem esperança e tem que persevera, mas quando chega nesta parte aqui da ação, ele está aqui, ele para. O crente que não abre a boca para dar uma glória a Deus é o chamado crente de armário, é o crente agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente. Ele não prega, ele não ganha alma, ele não evangeliza, ele não testemunha, ele não testifica, ele não faz nada para a obra de Deus. Esses dias atrás eu fui me convidado para pregar numa casa. Na casa de fogo da mulher. Meu Deus, esse nome é estranho, mas eu não conhecia ninguém, aleluia, eu não conhecia ninguém por esse nome que era crente. Eu fui pregar no grupo domiciliar da Igreja de Deus. Quando eu cheguei lá, me assustei. Eu falei: irmão, você é crente? Eu sou crente há 7 anos. Formei com ele em 2008 e nunca soube que ele era crente. Estou comigo, 1 ano estudando junto. Nunca soube que era crente. Ele falou assim: irmão, sou aquele chamado crente de amar. Ninguém sabe que é crente. Crente, agente secreto. Ninguém consegue identificar se é do exército de Cristo ou não. Crente arregaça as suas mangas e trabalha para o reino. Olha o que diz lá na carta de Tiago, no capítulo 2, e o versículo número 17. Glória, lembra para a gente, por favor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, se ela não tem obras, ela é morta. Esse trecho que diz assim: olha, se tiver uma pessoa com fome e você disser para ele: irmão, vai com Deus que ele enche a tua barriga, será que ele fica saciado? Não, irmão. Deus envia anjos para fazer a obra de homem. A fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Se você não pega os seus talentos e coloca a serviço do reino, eles vão ser inúteis aqui na terra. E chega lá, você tem que prestar conta. Imagina que você vai lá no banco e pega um empréstimo. Você não usa em nada que empreste o seu dinheiro. E chega lá num determinado ponto, você tem que pagar aquilo que você não usufruiu. Já pensou? Coisa triste. Você vai lá, faz um empréstimo, joga o dinheiro fora e você tem que pagar. O Senhor, Ele confiou para você os dons. Se você não usar bem, chega lá, você tem que prestar conta. Irmã Tereza, o que tu fizesse com o dom que eu te confiei? Aí a grande hora que não tem desculpa. Ah, mas choveu, mas meu marido. Nada disso. O Senhor te confiou nas tuas mãos. Não foi qualquer coisa, mas foi a missão de apregoar o nome dele. Imagine nós que Dilma tem uma missão para determinado lugar e ela delega alguém para ser o seu representante, para em nome dela transmitir um recado. Que honra seria se Dilma chegasse e falasse: olha, Zezinho, eu quero que você vá em tal lugar me representar. Vai lá em nome da presidente da República. Irmãos, isso é honra. Mas imagina o que o Senhor fez contigo. Ele enviou você em nome dele para curar os enfermos, para libertar os cativos, expulsar demônios, fazer a obra no nome dele, apregoar o nome dele, você parado, sem fazer nada, inventando desculpas. Trabalha para o rei. A fé sem obra
ela é morta em si mesmo. Não adianta nada nós caminharmos 20, 30, 40, 50 anos. Eu creio, eu creio em Deus. Não adianta. A fé sem obras, ela é morta. Oh, glória a Deus. Lembra aquele menino Davi lá? Com certeza aquele menino acreditava em Deus de uma maneira tremenda. Ele acreditou, ele perseverou, ele esperou, ele não se desesperou. Tem crente, irmãos, que quando ele passa pelo estreito, ele vira uma onça enjaulada, vira um leão preso. Sabe a raposa? Não sei se já viram, quando a gente prende a raposa, encosta desse vez ela não morde, rasga a corda, ela fica muito brava. Tem crente que é assim quando passa pelo estreito. Mas só que nós devemos aprender com Davi. Aquele menino, ele soube estar no anonimato para o dia que o Senhor exaltar ele, o sucesso, a fama, a exaltação subir na cabeça dele. Davi era humano, como eu, como você. Ele não era super-herói. Ele não te deu, o dia que foi fazer Davi, ele colocou lá na essência dele: olha, eu vou adicionar isso aqui para Davi, para ele ser diferente dos demais. Não. Sabe qual é a diferença de Davi para muito crente? Era a mão do Senhor que repousava sobre ele. Era o Espírito do Senhor que estava sobre Davi, da qual eu não deixava ele ter medo, não deixava ele parar, não deixava ele acomodado. E o texto, irmãos, o texto que traz título dessa campanha, agora sim eu quero que você pegue comigo em Mateus, no capítulo 21 e o versículo de número 22. Mateus, no capítulo 21 e o versículo de número 22. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 18. 21, 18. Amém, Jesus. Glória a Deus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou dela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este povo disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Agora o tema de nossa campanha: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Os irmãos podem sentar e bater palmas para o Rei. Olha, Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira, ele foi imediatamente, aquela figueira secou. Tem gente, irmãos, que se você pedir para ele orar para você, ele não acredita nem na preparação, ele não acredita no poder que Deus colocou na mão dele. Diz a palavra de Deus: eis que vos dou poder. Deus te deu poder. Se você olhar lá na origem da palavra poder, lá no grego, a mesma origem da palavra poder é da palavra dinamite. O que Deus colocou na tua mão é equivalente de uma dinamite para estraçalhar as obras do demônio. Você foi colocado nessa terra, não foi para ser mais um. Você foi colocado aqui, foi para fazer a diferença, para ser o meu Davi, para ser a glória de Deus para essa terra. Por isso não brinque de serpente. Nós não podemos brincar de fazer a obra de Deus, mas nós temos que ser fiel ao propósito que o Senhor nos chamou. Antigamente, irmãos, no tempo da igreja primitiva, viu uma pessoa doente, era curada, uma pessoa possessa. Olha o que aconteceu em Filipos. Paulo e Silas, ele ia para a oração, e durante 3 dias, uma menina possessa para o demônio de adivinhação seguia esse exemplo. Esses homens são servos do Altíssimo, mas Paulo, ele nem precisou ir lá colocar a mão na cabeça dela, apenas virou e disse: em nome de Jesus, o Nazareno, sai dela agora. E a menina foi livre. Está voltando o profeta dele sobre a terra. Ele sabe, Senhor Deus. Oh, aleluia.
Deus, Paulo e Silas nessa terra, aonde está João e Pedro, que é subindo para a oração, lá na pedra, no templo, passando pela porta formosa, e chegando lá estava um homem enfermo. Quando ele olhou para ele e pediu esmola, ele falou assim: olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. E o homem levantou, e glorificou o Senhor Deus. Uma mulher com o nome de Dorcas morreu, e chamaram a Pedro, porque ela era uma mulher, ela foi uma líder de grupo de oração, era uma mulher caridosa, era uma mulher da obra, e as mulheres choraram quando aquela mulher faleceu, e chamaram Pedro, e Pedro foi Tabita, que era outro nome de Dorcas, levanta, e ela reviveu para a glória de Deus. Deus está precisando de vaso, Deus está precisando de Pedro, está precisando de Paulo, está precisando de Silas sobre essa terra, mas muitas das vezes ele não encontra um Judas. Ah, Senhor, eu te amo, eu estou contigo, tu és meu tudo, mas na hora da prova, vende o Senhor por qualquer valor. 30 moedas de prata, irmãos, não era preço de vender rei, não, era de vender escravo, e Judas traiu o Senhor por o preço de escravo. Na hora da prova, tem crente que não aguenta roxo. É igual porta de parafuso velha, estragada, não aguenta roxo e espana, né? O roda não presta mais nada. Então, existem vários tipos de crente. O irmão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. O crente quiabo, vive escorregando. Crente 6 horas, toda vez, irmão, vamos para a igreja. Não, irmão, 6 horas lá por mim. Irmão, 6 horas por mim, só vive nisso. 6 horas, 6 horas, 6 horas. O crente agente secreto, que você nem sabe que ele é crente. E onde estão? A grande pergunta de hoje em dia é: aonde estão aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade? Aqueles que não se vendem, aqueles que estão como Isaías. Veja bem, irmãos, o descaramento de Jezabel. Ela pegou o dinheiro do povo. É como se Dilma pegasse o dinheiro do governo e começasse a comprar pastor. Não prega a verdade, não prega o evangelho. Só que Isaías falou que não. Aqui tem um profeta verdadeiro, e não sou eu. Está faltando isso, irmão, sobre essa terra. Está faltando isso, crente verdadeiro. Irmão Marcinho falava para mim, se não me engano, na quarta-feira: irmãos, olha, crente se encontra em muito lugar, mas convertido em poucos. É pior que lata velha bater, não tem mais nada que barulho, nada mais. A pessoa demora a dar o glória, quando ela dá o glória, te deixa mal, de tão falso que é, arrancado, forçado. Aqueles irmãos que punham o joelho no chão e adoravam o Senhor, que não faziam do altar do Senhor como um balcão de comércio. Tem gente que isso aqui é balcão. No dia que eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui, negocio com o Senhor, eu combino com Ele. Quem aqui ouve o programa na rádio hoje? Levanta a mão. Alguém ouviu o irmão ouviu a mensagem lá da Helena, do Dia do Trono, que diz que tem gente que acha que as bênçãos de Deus é igual a lâmpada mágica, que você esfrega e sai do jeito, você pede o que você quer, ele resolve e pronto. Sabe o que é esse esfregar na lâmpada? Eu vou na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, mas compromisso com Deus pouca gente quer. Pouca gente quer. Irmãos, o tanto de gente que já aceitou Jesus aqui nessa igreja, neste ano, era para nós já estarmos com essa igreja super lotada. Deus ele honra, irmão Vani, aquele que se dispõe a trabalhar na obra. Deus ele procura gente fiel para distribuir os seus dons. Mas é difícil encontrar pessoas de fé, pessoas que você pode dizer: olha, ora por mim, e a pessoa ora e milagres acontecem. Você sabe que aquela pessoa, ele é um mero humano, mas quando ele ora, Deus abre os céus. Olha que coisa linda, Deus se inclina para ouvir o clamor da voz. E sabe o que é você orar a tal ponto de Deus se inclinar para ouvir a tua voz? Isso é belo demais, isso é tremendo. Quem é espiritual entende isso. O que é Deus se inclinar para ouvir a tua voz? Deus inclinar para ouvir o teu clamor. Não busque apenas
as bênçãos, irmãos, mas busque o Deus que abençoa, busque o abençoador.